Olha só, Diogo, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte, que na verdade a pergunta que muitos cachoeirenses fazem, né, na cidade, que é o quê? Os vereadores não sabiam que estava acontecendo o recadastramento? Eu te pergunto isso porque você foi eleito, né, pela primeira vez em 2016, né, pelo PDT e reeleito agora no ano passado pelo PP. Ou seja, então você fez parte da legislatura passada. Aí essa pergunta que é feita, né, pelos cachoeirenses, eu te pergunto agora também. Você não sabia que teve o recadastramento, que a prefeitura estava fazendo isso? Os vereadores não ficaram sabendo do processo de recadastramento, mesmo sabendo que esse processo já estava acontecendo e que, de fato, não cumpriu a própria determinação do Tribunal de Contas de dar uma comunicabilidade, uma comunicação, uma visibilidade. Nós não soubemos disso. O que os vereadores votaram, inclusive na última sessão do ano da última legislatura, foi sobre a atualização da planta genérica de valores, que só ia acontecer a partir do ano que vem. Então todo esse processo de recadastramento pegou os cachoeirenses de surpresa, pegou os vereadores de surpresa, pegou todo mundo de surpresa, né? Porque já havia acontecendo segundo a prefeitura, né? Desde antes da pandemia, e que foi terminado, né, durante a pandemia e teve que ser divulgado para a população. Mas nós não sabíamos e houve um grande erro em relação à Secretaria de Fazenda de dar uma comunicação, né, sobre esse processo de recadastramento para os munícipes e também para os vereadores. Então nós não sabíamos disso. Entendi. Olha só, aí no dia 16 de junho desse ano foi criada, né, a comissão especial, né, para poder averiguar essa questão do IPTU. Inclusive você é o presidente, né? Até falar aqui, né, que a comissão, né, tem mais integrantes, né, o Diogo Lube, né, presidente, tem o Alexandre de Taoca, né, que era o suplente na presidência, o relator é o vereador Paulinho Careca, né, o suplente dele, o vereador Sandro Irmão, o membro é o vereador Alan Ferreira, né, do Podemos, e o suplente dele, o Vandinho da Padaria. Aí qual que foi a ideia aí para poder criar essa comissão e como que vocês, né, planejaram, né, esse trabalho? Então, nós pensamos em criar uma comissão na Câmara para que nós pudéssemos fazer apurações técnicas dessas possíveis irregularidades que tinham sido levantadas, questionadas na tribuna, né, por alguns vereadores, e queríamos tentar dar uma visão técnica para essas apurações sem fazer uma espetacularização da política. Então a gente buscou fazer pedidos de informação, nós fizemos 26 pedidos de informação para a Secretaria de Fazenda, de possíveis coisas que nós não entendíamos no processo que envolvia o recadastramento do IPTU e também sobre a determinação, né, do Tribunal de Contas para que houvesse o recadastramento. E nós recebemos essas informações através de um arquivo com mais de 2.000 páginas, ficamos quase 20 dias fazendo as apreciações técnicas dentro das nossas capacidades, Leandro. Porque na Câmara nós temos advogados, temos contadores, né? No caso eu sou um professor de história, tem pessoas que são líderes comunitários, nós temos pessoas que têm habilidades múltiplas, mas de fato nós podemos fazer essa apreciação técnica, esses levantamentos técnicos e encontramos várias inconsistências. Eu digo inconsistências por quê? Porque ninguém da comissão conseguiu perceber tecnicamente irregularidades muito palpáveis. Algumas delas são indícios de irregularidades. Mas essas irregularidades elas precisam de um aval técnico, de uma perícia técnica, talvez de uma auditoria específica para poder apurar as respostas que nos foram dadas. Que a elas complexidade ficaram, do assunto. Exatamente. Né? Então envolveu ali respostas de coisas envolvendo aeronave, envolvendo topografia, envolvendo um plano de trabalho muito específico do campo, né, do IPTU, medições, que o nosso corpo técnico, enquanto vereadores, não foi possível de fazer a detectação. Mas a gente averigou, apurou, fiscalizou, né, e pôde junto construir um relatório também, um relatório com bastantes anexos que teve os seus protocolos já efetuados. Entendi. Joe, sobre as irregularidades, deixar para a gente falar depois, vou Ok. seguir uma sequência aqui que é o seguinte, porque durante, né, o trabalho da comissão, houve também muita polêmica, né, uma polêmica sobre polêmica, né? Sim. Porque houve um grupo lá de vereadores que, de repente, eles não se sentiam satisfeitos só com a comissão especial. Eles queriam a abertura de uma SEI, né, que é a Comissão Especial de Inquérito. Inclusive, isso repercutiu muito nas redes sociais e repercute na rua. E acabou, de alguma forma, não como esse grupo de vereadores, mas as pessoas que aderiram a essa campanha, né, favorável à SEI, acabou dando a entender também que se não tivesse a SEI, não haveria, né, investigação. Eu acho que alguns vereadores aí, inclusive você, até ficaram meio que no olho do furacão, né? Eu queria que você falasse sobre isso, se foi realmente isso que aconteceu, se houve essa campanha
se isso de repente desmereceu um pouco o trabalho da comissão. Infelizmente, assim, infelizmente houve de fato, sim, um desmerecimento por parte de um grupo do trabalho da comissão. Eu penso que os vereadores eles têm caminhos diferentes para poder fazer os seus processos investigativos. Então, o vereador I. Correia, o vereador Juninho Correia, o vereador Léo Camargo e depois o vereador Maitã, eles assinaram um pedido de SEI, porque eles entenderam que uma comissão especial de inquérito seria, naquele momento, necessário para poder apurar as irregularidades. Mas a nossa comissão, o nosso grupo, entendeu que essa comissão especial de inquérito era apenas um ato político. Um ato político ligado a um grupo, ligado a pessoas que não gostam da pessoa do prefeito Vitor Coelho, que querem fazer também um processo de espetacularização da política, sem contar que uma SEI tem gastos. Uma SEI tem gastos muito grandes para a Câmara. Então nós procuramos fazer o mesmo processo investigativo, com o mesmo teor de investigação e fiscalização, e que daria como conclusão as mesmas coisas de uma SEI, que era entregar para o Ministério Público, entregar para o Tribunal de Contas, os possíveis indícios de irregularidades, sem fazer gasto público, sem fazer alarde, sem fazer espetacularização da política e sem politizar isso. Só que, infelizmente, parte desse grupo ligado aos vereadores que queriam a SEI, nem vou dizer que são eles acabaram politizando muito a situação e colocando a comissão como se fosse uma comissão cobra d'água, uma comissão sem sentido, mas que a comissão provou através, né, dos indícios que nós levantamos e através da entrega desses relatórios ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, entregando para esses órgãos competentes para que eles possam aferir as decisões, sejam TAC, termo de ajuste de conduta, seja a DIN, seja a devolução do dinheiro aos cofres públicos, seja refazer o serviço, mas que já não cabe ao Poder Legislativo fazer. A gente não tem esse poder de determinar as punições, né? A gente tem o poder de investigar, de fiscalizar e entregar aos órgãos competentes para que eles façam as decisões. Então nós fizemos, num tempo recorde, o que uma SEI talvez demoraria quanto tempo para poder fazer. Exatamente. E sem espetacularização. Acho que foi um mês, né, de trabalho. Exatamente. Dia 16, que terminou em julho. Inclusive, você falando sobre isso, que no começo houve, né, um lado contra, né, a comissão, mas eu acompanhei a apresentação do relatório e não houve crítica, né, do trabalho. Nós não sofremos, a partir do momento a gente não sofreu críticas porque nós fizemos o correto, Leandro. Assim, não entro em grupos de debate em WhatsApp, eu não entro em grupos de debate nas redes sociais, porque eu busco fazer um trabalho técnico. Muitas vezes esse trabalho técnico às vezes é mais mal compreendido. E no momento que a gente está vivendo também, o momento que pegou a população de surpresa, talvez eles não entenderam no procedimento da comissão a seriedade, mas quando houve de fato as finalidades do trabalho e a entrega dos relatórios, eu acho que essa própria população percebeu a seriedade da comissão. Diogo, né, quais foram aí as supostas, né, irregularidades encontradas aí pela comissão? Olha só, a primeira delas foi o não cumprimento de uma determinação do Tribunal de Contas, que é dar publicidade para o recadastramento. Ou seja, ele aconteceu sem que a população de Cachoeiro soubesse, sem saber os procedimentos, né? A prefeitura enviou para a gente alguns dados de que menos de 40% dos imóveis foram de fato recadastrados pelo recadastrador. Eles alegaram através de um gráfico lá que muita gente não recebeu o recadastrador, que muita gente não deu a informação correta. Então a gente achou isso um pouco estranho. Por que eles não voltaram, por exemplo, para fazer o recadastramento? Outra coisa que a gente percebeu de irregularidade, ou possível irregularidade, foi que a gente não entende muito esse plano de voo. Como é que um avião ou uma aeronave vai fazer, através de fotografias, a medição, né, da casa, da fachada, e colocar num programa e detectar que aquele imóvel ele tem por dentro um piso de porcelanato, ou ele tem por dentro uma medida, uma melhoria. Então, assim, essas respostas ficaram meio turvas, né? E como nós, vereadores, não temos o conhecimento específico para poder dar as respostas, então nós dissemos que é uma inconsistência da resposta. Pedimos também a cópia do contrato, né, do contrato em relação ao custo do trabalho, que foi, se eu não me engano, 11.900.000. E nós achamos estranho que teve um contrato com o nome da empresa que foi reincindido, e logo depois a mesma empresa foi contratada com aditivo. Então nós não tivemos esse contrato, não tivemos a resposta disso. A informação da Secretaria de Fazenda é que o processo, inclusive, estava na casa, na Câmara, né, e nós procuramos, não encontramos isso. Então a gente achou isso meio estranho, meio inconsistente. E além do mais,
nós entendemos que o processo, a quantidade de pessoas que sofreram erros e que estão buscando a revisão, né, buscando a revisão, inclusive agora, se não me engano, a prefeitura lança um aplicativo, né, para que as pessoas possam elas mesmas informarem as medições da sua casa. Então, se a prefeitura manda um projeto para a Câmara, um PL para a Câmara, né, dando desconto, se a prefeitura cria um aplicativo, então ela mesma está informando a população que tem alguma coisa errada. Então, só que o que está errado, nós precisamos de fato, Leandro, de peritos, de técnicos, e a gente pode fazer isso via Ministério Público e Tribunal de Contas, porque eles vão fazer as designações, eles podem designar, olha gente, o que está errado é aqui na questão orçamentária, o que está errado é aqui na questão do plano de voo, o que está errado é aqui na facção do programa, do software, o que está errado é aqui porque não foi cadastrado. Então, eu penso que nenhum vereador da casa teria uma capacidade técnica de levantar e de fazer um apontamento dizendo assim, isso aqui é um crime, isso aqui é um erro. Nós temos muitos indícios de irregularidade, principalmente porque o mercado, Leandro, quando você faz uma pesquisa de mercado com valor, igual existe uma prefeitura, a prefeitura de Bauru, ela fez um procedimento muito parecido. E o valor levantado com o programa é muito parecido com o valor que foi pago aqui. Então, agora, se o trabalho foi feito de forma correta ou não, é que é um questionamento que o Ministério Público e o Tribunal de Contas vão ter que averiguar e dar um parecer. Um parecer para que a prefeitura se ajuste, para que o secretário de Fazenda se ajuste. Porque o que não pode é a população ficar sendo lesada. O que não pode é a população pagar um valor de um trabalho que foi mal feito, mal elaborado e ainda ser lesada nas questões dos valores, né, que chegaram às vezes até 700, 1000% de aumento. E que a prefeitura acha que não foi aumento. Né? Por exemplo, se for constatada alguma irregularidade, o que pode acontecer? Pode ser cancelado o recadastramento? Assim, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, eles têm atributos para poder dar esses vereditos. Pode ser um TAC, um termo de ajuste de conduta, né, que a prefeitura pode cumprir, ter que cumprir uma determinação, seja fazendo um recadastramento de novo. O Tribunal de Contas pode detectar alguma irregularidade, pedir talvez até a devolução, ou fazer o trabalho de novo, multa, ou até o Ministério Público pode sugerir até a abertura de uma comissão especial de inquérito, mas aí com os técnicos que eles vão apontar. E aí o Ministério Público vai apontar, o técnico tem que ser usado é esse, a perícia tem que ser feita essa. Então a gente espera, né, inclusive no relatório nós pedimos com urgência o posicionamento do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Por exemplo, a população, né, ficou chocada ali, que a gente fala aumento, mas como a prefeitura falou, como foi a atualização do cadastro, então teve aumento em comparação, né, ao anterior. E ficou definido aí na primeira votação, e o prefeito sancionou também, o desconto de 90% nessa diferença do valor desse ano, né, para o ano passado. Porém, o projeto, quando foi, né, para a prefeitura, para o prefeito sancionar, ele até sancionou, mas porém, né, com os vetos, o que é normal também, isso acontece, é possível ver também no Diário Oficial da União, né? Até porque tinha urgência ali a respeito da geração dos boletos. Exatamente. Então, mas tiveram 3 vetos, né? Acho que o principal veto ali é a questão de os anos posteriores, né, de manter esse 90% para os anos posteriores. E essa votação já acontece amanhã, dos vetos. Exatamente. Você já tem algum posicionamento a respeito? Olha só, como eu disse para você, Leandro, o meu mandato ele segue a constitucionalidade, né? Infelizmente a prefeitura mandou um projeto Frankenstein para a gente, né? De Mary Shelley lá no século XIX, né? Um projeto que era tentar dar vida a uma coisa que foi errada e que acabou trazendo mais erro ainda, porque quanto você mais mexe, mais você cria erros, né? Você cria anomias. E aí o que acontece? A gente tem a lei de responsabilidade fiscal, de fato, a gente tem a Constituição, a gente tem o Código Tributário, e a gente tem que, de fato, fazer análise se as emendas que foram propostas na Câmara, e vou dizer que desde já foram propostas na melhor boa vontade possível. A gente queria consertar um erro que foi feito pelo Poder Executivo. Mas, não sei se a população sabe, quando a gente escreve e faz as emendas, ela não passa pelo parecer de uma procuradoria. Então a gente põe para votar sem um parecer constitucional da Procuradoria. Passa de acordo com aquilo que o vereador e a sua assessoria acha que é constitucional. Então ele vai para a Prefeitura, a Procuradoria da Prefeitura faz uma análise, dá um parecer jurídico constitucional, depois ele volta para a Câmara e o Procurador da Câmara, a Comissão de Justiça da Câmara, dão seus pareceres constitucionais.
E amanhã eu vou estar sentado com a minha assessoria jurídica para poder tentar interpretar os pareceres, todos os pareceres, para eu poder aferir minha votação. E desde já eu vou dizer que eu tenho que aferir minha votação dentro da constitucionalidade. Por que que acontece? Imagine se a gente aprova uma lei inconstitucional e a prefeitura cria uma DIN, que é uma ação de inconstitucionalidade. Ela derruba o projeto todo. Ela derruba o projeto todo e aí até esses descontos de 90% que foi um projeto pode cair por terra. Sim. Ou até o Ministério Público, um órgão competente, pode também pedir um TJ, pode pedir uma DIN. Então a gente tem que ter preocupação com isso também. Não votar projetos inconstitucionais, porque a gente pode cair na ação de constitucionalidade e prejudicar mais a população do que ela já foi prejudicada. E tudo isso também precisa de uma celeridade, até porque os boletos serão dia 15 de setembro. Dia 15 de setembro. Né? Exatamente. Então, porque senão atropela tudo de novo e daqui a pouco acaba o ano. E o IPTU tem que ser pago no exercício. Né? Então o que a gente tem que lutar são por descontos mesmo. E uma lei justa, de fato, que venha para o ano que vem corrigir todo esse Frankenstein que foi posto aí. Tá certo. Mais cedo eu mandei, né, pedi uma demanda jornalística para a Prefeitura de Cachoeiro para saber o posicionamento dela a respeito das supostas irregularidades encontradas pela comissão. Porém, até agora, né, a gente está chegando no final da entrevista, eles não enviaram, né, mas depois a gente faz aí uma matéria, né, com a resposta da Prefeitura diante de tudo que foi abordado aqui pelo vereador Diogo. Diogo, a gente vai chegar no momento agora, que é o momento em off. Eu vou fazer uma pergunta aí em off para você, é só entre nós dois, para ficar tranquilo. Que é o seguinte, está até aqui em tela dupla. Você, Diogo, é um vereador, né, de esquerda, pode dizer assim. Sim. E está no PP, né, que nacionalmente é o partido que é da base aliada, né, do presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Jair Bolsonaro está sem partido. Né, e um dos partidos aí que está no hall de escolha dele, além do Patriota, é o PP. Aí a pergunta em off aqui pra gente, só pra gente, é o seguinte. O presidente Jair Bolsonaro se filiando no PP, você vai pra rua pedir voto pro Bolsonaro? Não vou pra rua pedir voto pro Bolsonaro de jeito nenhum. Meu posicionamento de centro-esquerda, eu vim pro PP porque a presidente do PP, que é a presidente Fayda Bello, é uma presidente que permitiu que aqui em Cachoeiro de Itapemirim houvesse um processo democrático, principalmente em relação ao movimento de negros, ao movimento de mulheres, ao movimento de formação de lideranças. E a gente sabe que a nível municipal os partidos políticos eles fogem muito à questão do quesito federal, principalmente no conceito ideológico, né? Então eu vim para o PP exatamente porque na época no partido em que eu estava eu fiquei um pouco chateado com algumas coisas, inclusive era um partido de centro-esquerda e que teve um posicionamento de centro-direita. As pessoas que foram para o partido compuseram muito a ideia de centro-direita no partido. Então eu fui para um partido em Cachoeiro, fui a convite, inclusive, da Fayda Bello e do Wallace Marvila, que é um grande amigo meu, um grande companheiro. Ex-vereador. Né? Ex-vereador, Wallace Marvila, um cara que eu tenho uma estima muito grande. Mas eu, de fato, tenho um posicionamento de centro-esquerda, eu sou um social-democrata assumido, né, um cara que não gosta da forma que o presidente Jair Bolsonaro governe e jamais vou para a rua pedir voto para ele. Tá certo. Diogo, mais uma vez agradecer a sua presença aqui. E muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima entrevista. E avisando que esse programa ele será ao vivo toda segunda-feira. De repente a gente aumenta aí mais um dia na semana também. E avisar que na segunda-feira que vem, também às 7h30, a entrevista, né, já que o conteúdo aqui vai ser variado, não vai ser só política, vai ser musical na segunda-feira que vem, dia 19. E até a próxima.